O Espada da Manhã Parte 9. Os Leões de Rochedo Casterly. A estrada para o oeste era longa e pontilhada de vilas adormecidas, colinas verdejantes e florestas que murmuravam segredos antigos. Arthur cavalgava sem pressa, deixando que vento escolhesse o ritmo, enquanto seus pensamentos vagavam entre o passado revelado e o futuro incerto. 2 semanas haviam passado desde Jardim de Cima. O ouro dos torneios pesava em sua bolsa, mas o peso maior estava em seu coração. A verdade sobre seus pais, sobre seu sangue, sobre quem ele realmente era. Filho de Arthur Dayne e Ashara Dayne. Irmão e irmã. Amor proibido. Segredo guardado por 18 anos. Arthur sacudiu a cabeça, forçando-se a focar na estrada. Haveria tempo para processar tudo depois. Agora, havia um torneio a vencer. E leões a enfrentar. A fronteira do oeste. A mudança na paisagem foi sutil no início, colinas mais íngremes, rochas mais escuras, um ar mais seco. Depois, abruptamente, Arthur cavalgou para dentro de um vale que se abria diante dele como um convite. E lá estava. Rochedo Casterly. A fortaleza dos Lannister erguia-se da rocha como se tivesse nascido dela, torres douradas que refletiam o sol poente em explosões de luz cegante. Esculpido na própria montanha, o castelo parecia desafiar os céus, um monumento ao poder e à riqueza da casa mais orgulhosa de Westeros. Arthur parou o vento no alto da colina, simplesmente observando. O mar batia contra os rochedos abaixo, o rugido constante que ecoava pelas paredes de pedra. Bandeiras vermelhas e douradas tremulavam ao vento, o leão dos Lannister rugindo silenciosamente em cada uma. Impressionante, não é? A voz veio de um cavaleiro que se aproximava pela estrada, montando um corcel baio. Era um homem jovem, talvez 20 anos, com cabelos dourados e olhos verdes que só podiam pertencer a uma família. Lannister? Arthur perguntou. O jovem riu. Sr. Martin Lannister, para servir. E você deve ser o famoso Sound. Ouvi falar de suas vitórias em Jardim de Cima. Arthur inclinou a cabeça. A fama chega rápido. Em Westeros, tudo chega rápido quando se vence Loras Tyrell. Martin esporeou o cavalo para acompanhar Arthur. Meu primo, Jaime, está ansioso para conhecê-lo. Arthur ergueu uma sobrancelha. Sr. Jaime Lannister. O guarda real. O próprio. Martin sorriu, um sorriso que lembrava o de Renly Baratheon, fácil, confiante, um pouco calculista. Ele está em Rochedo para o torneio. Licença do rei, diz ele. Mas todos sabemos que veio para ver se alguém finalmente pode dar a ele um bom combate. Arthur processou a informação. Jaime Lannister. O leão de Lannister. O homem que matara o rei louco. O espadachim mais famoso de Westeros, ao lado talvez de Barristan Selmy. Ele é tão bom quanto dizem. Martin riu novamente. Melhor. Muito melhor. Seus olhos avaliaram Arthur. Mas você tem a alvorada. E tem o sangue da Ine. Talvez, apenas talvez, você possa dar a ele o que ele procura. O que ele procura? Martin inclinou-se na cela, sua voz baixando. Um adversário à altura. Alguém que o faça lembrar por que empunha uma espada. Endireitou-se. Mas isso é conversa para depois. Agora, seja bem-vindo a Rochedo Casterly, Sr. Arthur Sound. Que os leões sejam gentis com você. A chegada ao interior de Rochedo Casterly era ainda mais impressionante que o exterior. Salões imensos com tetos abobaдаdos sustentados por colunas esculpidas em forma de leões. Tapeçarias que contavam a história da casa Lannister, Lan, o esperto enganando os Casterly, os leões dourados em batalha, casamentos com reis e princesas. Criados em libré vermelha e dourada moviam-se em silêncio, e o ar estava carregado do cheiro de velas de cera e flores de estufa. Arthur foi conduzido a aposentos dignos de um nobre, quarto amplo com cama de dossel, banheira de mármore, janelas que se abriam para o mar infinito. Uma bandeja de frutas e queijos aguardava sobre uma mesa, e uma garrafa de vinho tinto acompanhava. Lord Tywin Lannister solicita sua presença no jantar desta noite, informou o criado que o acompanhava. Às 8 horas, no grande salão. Trajes formais, se possível. Arthur olhou para suas roupas simples de viagem.
trajes formais. O criado sorriu discretamente. Já providenciamos, Sr. Encontrará tudo no guarda-roupa. E assim era. Quando Arthur abriu o armário, encontrou roupas que jamais poderia pagar, túnicas de seda, calças de lã fina, uma capa de veludo azul marinho bordada com fios de prata. Provou tudo com hesitação, sentindo-se um impostor vestido daquela forma. Mas quando se olhou no espelho, viu não um impostor, mas um cavaleiro. Um homem que podia estar à altura do nome que carregava. O jantar dos leões. O grande salão de Rocher do Casterly era uma floresta de velas e ouro. Mesas compridas estendiam-se por todo o comprimento, ocupadas por centenas de nobres, cavaleiros e convidados. Na mesa principal, elevada sobre um estrado de mármore, estava a família Lannister. Arthur reconheceu Lord Tywin imediatamente. O homem irradiava poder como outros irradiavam calor, naturalmente, sem esforço. Seu rosto era uma máscara de pedra, seus olhos verdes avaliando tudo e todos com frieza cirúrgica. Ao seu lado, uma mulher bela de cabelos dourados e sorriso afiado, a esposa, Lady Joanna, diziam. E mais adiante, os filhos. Cersei Lannister era exatamente como os rumores descreviam, deslumbrante, com olhos verdes que prometiam mundos e cabelos dourados que caíam em ondas sobre os ombros. Seu sorriso era educado, mas seus olhos calculavam cada pessoa na sala, avaliando seu valor. Jaime Lannister sentava-se ao lado da irmã, e Arthur entendeu imediatamente por que tantos falavam dele. O guarda real era belo de uma forma quase irreal, traços perfeitos, olhos verdes brilhantes, cabelos dourados como o sol. Mas havia algo mais em seu olhar, algo que Arthur reconheceu. A tédio de quem já viu tudo, já fez tudo, já venceu todos. E então, o irmão mais novo. Tyrion Lannister. O anão era uma figura que atraía olhares, alguns de curiosidade, outros de desprezo, alguns poucos de simpatia. Seus olhos, no entanto, eram os mais vivos de todos, cheios de inteligência e diversão, como se estivesse assistindo a uma peça que só ele entendia completamente. Arthur foi conduzido a um lugar na mesa principal, uma honra imensa, e sentou-se ao lado de Sr. Martin, que lhe acenou com um sorriso. Nervoso. Martin perguntou baixinho. Devo estar? Meu pai assusta todo mundo na primeira vez. Martin indicou Tywin com um movimento de cabeça. Depois você se acostuma. Ou não. Acho que ninguém realmente se acostuma. O jantar transcorreu com a formalidade típica dos Lannister. Pratos eram servidos em sequência interminável, vinhos eram renovados constantemente, e a conversa fluía em ondas educadas. Arthur respondeu à pergunta sobre Dorne, sobre seus torneios, sobre a alvorada, sempre com modéstia e cuidado. Foi quando as sobremesas foram servidas que Tywin Lannister finalmente se dirigiu a ele diretamente. Sr. Arthur Sand. A voz do patriarca Lannister era como aço frio, precisa, cortante, impossível de ignorar. Milord. Ouvi dizer que carrega a espada de Arthur Dayne. Os olhos verdes fixaram-se nele. E que venceu Loras Tyrell em Jardim de Cima. 2 vezes. Venci, milord. E o que pretende agora? Tywin inclinou-se ligeiramente. Continuar vagando por Westeros como um cavaleiro andante. Ou tem aspirações maiores? A pergunta era uma armadilha, Arthur percebeu. Qualquer resposta poderia ser usada contra ele. No momento, milord, aspiro apenas a provar meu valor. O resto virá com o tempo. Tywin sustentou seu olhar por um longo momento. Depois, algo como um sorriso, ou talvez apenas uma contração dos lábios, cruzou seu rosto. Resposta prudente. Recostou-se. Veremos se sua espada é tão prudente quanto sua língua. O encontro com Jaime depois do jantar, enquanto os convidados se dispersavam pelos salões, Arthur sentiu uma presença ao seu lado. Ande comigo. Jaime Lannister não esperou resposta. Simplesmente virou-se e caminhou em direção a uma das varandas que se abriam para o mar. Arthur seguiu. O vento noturno era frio e salgado, e as ondas batiam contra os rochedos muito abaixo. Jaime apoiou-se no parapeito de pedra, olhando para o horizonte escuro. Meu pai gostou de você, disse finalmente. Raramente gosta de alguém.
E você nem é um Lannister. Arthur aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. Sinto-me honrado. Não devia. Jaime riu, um som sem humor. Gostar de meu pai é como gostar de uma espada. Útil, mas perigoso se você baixar a guarda. Virou-se para encará-lo. A alvorada. Posso ver? Arthur desembainhou a espada e ofereceu-a. Jaime segurou-a com reverência, seus olhos percorrendo a lâmina branca que brilhava sob a lua. Lembre-se de quando a vi pela primeira vez, murmurou. Eu era escudeiro. Seu tio era o melhor. Entregou a espada de volta. E você? É tão bom quanto ele? Não sei, Arthur respondeu honestamente. Nunca tive chance de descobrir. Jaime olhou para ele por um longo momento. Depois, sorriu, um sorriso diferente dos anteriores, mais jovem, mais verdadeiro. Então vamos descobrir juntos. No torneio. Você e eu, na final. Estendeu a mão. Combinado. Arthur apertou sua mão. Combinado. Os dias que antecederam o torneio e os dias seguintes foram de preparação e observação. Arthur treinava todas as manhãs nos pátios de Rochedo Casterly, sob os olhares curiosos de cavaleiros locais e visitantes. Sua fama crescia a cada dia, e adversários potenciais estudavam seu estilo com atenção. Conheceu Vilas Tyrell, o irmão mais velho de Loras, agora casado com uma Lannister. Vilas era um homem gentil, mancando de uma perna quebrada num acidente de justas anos atrás, mas seus olhos brilhavam com inteligência quando falava de cavalos e estratégias. Meu irmão escreveu sobre você, disse Vilas durante um passeio pelos jardins. Disse que foi a melhor luta da vida dele. Loras é talentoso, Arthur respondeu. Vai longe. Vai, sim. Mas precisa de adversários como você para crescer. Vilas parou, apoiando-se em sua bengala. Cuidado com os Lannister, Arthur. Nem todos são como Jaime. O que quer dizer? Vilas baixou a voz. Cersei. Ela notou você. E quando Cersei nota alguém, nem sempre é bom. Arthur guardou o aviso. Mas não havia tempo para pensar nisso agora. O torneio começava em 2 dias. O torneio de Rochedo Casterly. O campo de torneio estendia-se aos pés da fortaleza, uma planície verdejante cercada por arquibancadas que comportavam 20.000 pessoas. As cores de todas as grandes casas de Westeros tremulavam ao vento, o leão dos Lannister dominava, mas havia também o veado dos Baratheon, o sol e a lança de Dorne, o lobo dos Stark, presentes através de alguns cavaleiros do norte, e tantas outras. Arthur escreveu-se nas justas e nas espadas. Desta vez, não haveria surpresas, todos sabiam quem ele era, todos sabiam da alvorada, todos queriam derrubá-lo. O primeiro dia foram as justas. Arthur enfrentou e venceu 6 adversários consecutivos. Sor Clement Brax, da casa Brax, caiu na primeira passagem. Sor Lemon de Vicari, um mercenário famoso, durou 2. Sor Adam Marbrand, novamente, enfrentou-o nas quartas de final e desta vez levou 3 passagens para ser derrotado, um progresso que fez ambos sorrirem. Na semifinal, Arthur enfrentou um cavaleiro da casa Westerling, forte e determinado, mas previsível. Vitória em 2 passagens. Na final, enfrentou Sor Horas Redivine, irmão gêmeo de Sor Ober, ambos conhecidos por sua habilidade. Horas era bom, muito bom, mas Arthur estava em seu melhor momento. Na terceira passagem, a lança de Arthur encontrou o centro do escudo de Redivine com precisão cirúrgica, arrancando-o da sela. Campeão das justas de Rochedo Casterly. A multidão rugiu. Nos assentos nobres, Lord Tywin acenou com a cabeça, um gesto mínimo, mas que valia mais que qualquer aplauso. O segundo dia. As espadas 32 cavaleiros inscreveram-se para o combate de espadas. Desta vez, todos queriam uma chance de enfrentar o Dornês da Alvorada. Arthur enfrentou e venceu. Sor Lemon de Vicari, novamente, em 12 golpes. Sor Clement Brax em 8. Um cavaleiro misterioso sem brasão que durou impressionantes 3 minutos antes de Arthur encontrar uma abertura. Sor Adam Marbrand, pela terceira vez, num combate que foi mais uma aula que uma luta, ambos aprenderam um com o outro, e ao final, abraçaram-se como amigos.
Na semifinal, Arthur enfrentou o Sr. Boniferasti, um cavaleiro conhecido como Bom Bonifer, famoso por sua devoção aos sete e sua habilidade com a espada. O homem era mais velho, mais experiente, e sua fé o tornava difícil de abalar. O combate durou quase 10 minutos. A multidão, silenciosa no início, começou a murmurar com admiração. Bonifer atacava com precisão de quem treinou a vida inteira. Arthur defendia com a fluidez de quem nascera para aquilo. No final, foi a experiência de Arthur que venceu, não a juventude, mas a capacidade de adaptação. Ele encontrou um padrão nos movimentos de Bonifer, uma leve hesitação antes de cada golpe alto, e explorou-a. Um golpe rápido desarmou o cavaleiro mais velho, e a alvorada pairou sobre seu peito. Rendo-me, disse Bonifer, com um sorriso. Você luta como seu tio. Que os sete o abençoem. Arthur ajudou-o a levantar-se. O senhor lutou bem. Muito bem. Bonifer riu. Não bem o suficiente. Agora vá. Jaime espera. Afinal, Arthur Sante contra Jaime Lannister. O círculo de areia estava silencioso quando os dois homens entraram. 20.000 pessoas prendiam a respiração, sabendo que testemunhariam algo especial. Jaime Lannister vestia uma armadura dourada que brilhava como o sol. Sua espada, também de aço valeriano, reluzia em suas mãos. Ele não usava elmo, queria ver os olhos do oponente, dizia. Arthur veste a sua armadura simples, a alvorada desembainhada, sua luz branca quase ofuscante sob o sol da tarde. Também não usava elmo. Queria que Jaime visse seus olhos, e visse que não tinha medo. Os juízes ergueram o bastão. O combate começou. Jaime atacou primeiro, claro, ele atacaria primeiro. Sua espada voou em uma sequência de golpes que deixaria qualquer outro cavaleiro morto no chão. Arthur defendeu, recuou, defendeu novamente. A velocidade de Jaime era assustadora, mais rápido que Loras, mais rápido que qualquer um que Arthur enfrentara. Mas Arthur era mais rápido. Não em velocidade bruta, Jaime ganhava nesse quesito. Mas em leitura. Em antecipação. Em saber onde o golpe ia antes mesmo de ser desferido. Trocaram 20 golpes em 10 segundos. A multidão gritava, mas eles não o ouviam. Existia apenas o círculo, as espadas, os olhos um do outro. Jaime sorriu. Um sorriso de verdade, de puro prazer. Há muito tempo não sinto isso, disse, enquanto suas espadas se chocavam novamente. Você é bom, Sante. Muito bom. Você também, Arthur respondeu, desviando de um golpe que teria partido seu ombro. O combate continuou. Minutos se passaram. Depois mais minutos. Nenhum dos dois cedia, nenhum dos dois cometia erros. Era uma dança perfeita, uma sinfonia de aço em movimento. Então, Arthur viu uma abertura. Um instante em que o peso do corpo de Jaime se deslocou ligeiramente demais para a esquerda. 1/1000º de segundo de desequilíbrio. Arthur atacou. Sua espada não buscou o peito de Jaime, nem seu pescoço, nem seu braço. Buscou sua mão, a mão que segurava a espada. A lateral da alvorada acertou os dedos de Jaime com precisão cirúrgica. A espada valeriana voou longe. Silêncio absoluto. Jaime olhou para sua mão vazia, para a espada no chão, para Arthur. Seus olhos estavam arregalados, não de dor, mas de surpresa. De admiração. Ninguém nunca o desarmará. Ninguém. Arthur baixou a alvorada. Não a colocou no pescoço de Jaime. Apenas baixou. Rende-se? Perguntou. Jaime olhou para ele por um longo momento. Depois, lentamente, um sorriso se espalhou em seu rosto. Um sorriso maior que qualquer outro que Arthur vira nele. Rendo-me, disse. E eu faço com honra. A multidão explodiu. A consagração e o convite. Lord Tywin Lannister entregou pessoalmente o prêmio a Arthur, 2.000 dragões de ouro e uma espada cerimonial com punho de ouro e rubis. Sr. Arthur Sante, anunciou, sua voz carregando por todo o campo. Campeão do grande torneio de Rochedo Casterly. Vencedor das justas e das espadas. Um feito que poucos na história desta fortaleza alcançaram. A multidão aplaudiu sem parar.
Depois, quando as formalidades terminaram, Tywin aproximou-se de Arthur com uma expressão que quase podia ser chamada de satisfeita. Tenho uma proposta para você, disse baixinho. Meu neto, o príncipe Joffrey, fará 12 anos em breve. Haverá um torneio em Porto Real para celebrar. Gostaria que você estivesse lá. Arthur ergueu uma sobrancelha. Como competidor, milord? Como competidor. E talvez, como algo mais. Tywin inclinou-se. A guarda real tem uma vaga. Sor Barristan está velho. Precisamos de sangue novo. Sangue comprovado. O coração de Arthur disparou. A guarda real. A maior honra que um cavaleiro podia alcançar. Preciso pensar, milord. Tywin assinou. Pense. Mas não por muito tempo. O torneio em Porto Real é daqui a 3 meses. Até lá, terá minha proteção para viajar por minhas terras. Fez uma pausa. E Sand? Leve meu nome com você. Os leões lembram de quem os honra. A despedida do Oeste na manhã seguinte, Arthur preparou-se para partir. Seus pertences eram poucos, mas sua bolsa estava pesada e seu coração mais ainda. Jaime apareceu para despedir-se, montado em seu cavalo branco. Vai para Porto Real, então? Talvez. Ainda não decidi. Jaime sorriu. Vai. Meu pai não aceita não como resposta. Estendeu a mão. Foi bom, Sand. Muito bom. Espero que nos encontremos novamente. Arthur apertou sua mão. Eu também. Jaime hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Depois, com um suspiro, falou. Cuidado com a corte, Arthur. Lá, as espadas são as armas menos perigosas. As línguas matam mais que o aço. Arthur assinou. Guardarei o conselho. Montou em vento e partiu, a estrada à sua frente, estendendo-se para o leste, para o sul, para o desconhecido. Porto Real aguardava. E com ela, o trono dos dragões. O Espada da Manhã cavalgava para o coração do poder.